minha força. Porque é fundamental, né? Os 3 Cs que o Pavivi sempre fala por aqui. Quais são eles? O curtir, que é o que você está fazendo agora, clicando no joinha, né? O comentar ali no chat, o chat movimentadíssimo, e compartilhar a quem está nos acompanhando pelo celular ou pelo computador, tem a setinha do compartilhar, coloca nos grupos, coloca ali, né, para a sua turma. Você ouviu a história das emendas, Pavi? Eu vi. 3 vezes mais o Lula já liberou no mesmo período do que Bolsonaro liberou em 2020. Pois é. Esse negócio de emenda, Pitoli, ele é uma coisa errada do começo ao fim. Tudo no Brasil foi feito com uma mentalidade imperialista. O presidencialismo no Brasil é um presidencialismo imperial. Porque, se você pensar na essência da função dos poderes da República, não tem que ter emenda parlamentar. Ora, se o deputado, se o senador querem fazer obras nas suas regiões, eles deveriam ser prefeitos, eles deveriam ser governadores, ou deveriam se candidatar a presidente da República. Que há uma confusão aqui de que, estando eleito, sendo autoridade, você pode tudo. Imagina o legislativo. Ele tem que ser independente do executivo. E não tem como a gente pensar num Estado democrático de direito em que o legislativo não seja independente do executivo. É uma farsa. Logo, por mais que isso esteja na legislação, não quer dizer que é justo. Porque a legislação é só uma... Você dizer que alguma coisa é lei, é legal, é uma mera formalidade. De maneira que, se você olhar na essência, você pode falar em leis ilegais. Então, se isso é uma democracia, o legislativo tem que ser independente do executivo. Aí, quando a gente tem a figura da emenda parlamentar, o que isso significa? Isso significa uma forma de controle do executivo sobre os votos do legislativo. É claro, qualquer criança, qualquer imbecil é capaz de perceber que, se eu conto com emendas, eu vou ter que descer a calcinha no chão para ter o dinheiro na mão. E mais ainda, eu tenho que ter emendas, não é para fazer o bem da população. Essa não é a primeira coisa que vem à cabeça do parlamentar que vende a sua honra por emenda. O que vem à cabeça primeiro é: eu preciso de emenda porque senão eu não vou ser reeleito. Então essa questão da emenda, ela também fere a ideia da legislação eleitoral brasileira. Porque quando você fala o seguinte, que as pessoas elas têm que concorrer de maneira paritária. O Bolsonaro foi julgado inelegível por quê? Porque se disse que ele abusou do poder político. Ele usou do cargo e da estrutura da presidência para fazer campanha. Esse foi o argumento que tornou o Bolsonaro inelegível. E ainda cabe recurso ao STF. Mas vamos ver, Pitoli, não tem cabimento condenar um presidente por isso, por quê? Se existe a figura da reeleição no país,
já não existe disputa equânime. Quem está no poder e está concorrendo à reeleição já sai na frente. Se a gente for levar ao pé da letra de que, olha, o candidato que se valeu da estrutura do cargo para concorrer, para ser reconduzido ao cargo, a gente tem que acabar com a reeleição. Tem que acabar. E o mesmo vale para o deputado e para o senador. Qual é a paridade na eleição entre um senador e um deputado que estão tentando ser reconduzidos ao cargo com aquele que está tentando entrar pela primeira vez? Se o sujeito, se é deputado, ficou 4 anos alimentando com verba um eleitorado, se o sujeito que é um senador passou 8 anos irrigando com dinheiro o seu eleitorado, é abuso de poder político ou é abuso de poder econômico? Essa figura, então, ela amarra de uma maneira tão forte esse presidencialismo imperial que nós temos que, de um lado, nós temos um executivo que sempre comanda o legislativo. Um legislativo que tende a ser corrupto. Porque uma vez que ele é corrupto na essência, ele é corrupto antes do fenômeno das redes sociais, ele já tem um eleitorado cativo. De maneira que ele já afasta novos concorrentes antes mesmo dele pensar em concorrer ao cargo, disputar o cargo. E mais ainda, quando você deixa um legislador com 90% do tempo preocupado com a emenda, vai sobrar 10% para ele fazer a sua função, que é legislar. Aí agora vem o STF e descobre que ele pode dizer se a emenda é regular ou é irregular. E o legislativo, porque corrupto na essência, que já estava com o rabo preso com o STF, agora fica com o rabo preso com o STF por razões privadas e também preocupado com o STF em razão das emendas. E é por isso que as redes sociais incomodam tanto. As redes sociais incomodam tanto porque elas permitem players externos, como o Nicolas Ferreira, de ingressarem no Congresso sem que estejam com o rabo preso ao STF, sem que estejam na dependência de emendas parlamentares para alimentar de dinheiro um curral eleitoral. É por isso que as redes sociais elas preocupam tanto, porque as redes sociais, elas de certa maneira tiram do presidente o domínio imperial que ele tem sobre o legislativo, tira do STF esse domínio imperial / moderador que o STF tem do executivo e do legislativo e tira o posto de coronel de curral eleitoral daqueles que já são velhos no parlamento. É por isso que a rede social incomoda mais do que essa desgraça democrática que é a emenda parlamentar.